O aumento do desemprego e da pobreza e o agravamento das condições de vida estão a fazer aumentar os casos de depressão nos portugueses. No nosso país, a prevalência de doenças mentais é já uma das mais altas da Europa. Vamos falar sobre este tema com o Dr. Jorge Mota Pereira, é psiquiatra. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Obrigado. O período que estamos a viver de crise económica, desemprego, agravamento das condições de vida, de falta de perspectivas do futuro, podemos considerar que é um período de alto risco para o surgimento de doenças mentais, mais concretamente da depressão? Nós achávamos isso à partida e decidimos ir investigar isso na prática clínica. E o que é que nós fizemos? Fomos estudar doentes que tinham sido seguidos nas clínicas entre 2007 e 2008 por depressões moderadas e graves, que tinham ficado muito bem da sua depressão, tinham entrado num estadio de remissão clínica e que lembramos-nos de ver o que é que aconteceu a 80 desses doentes, ou seja, 40 deles, em termos económicos, ficaram na mesma situação, não ficaram desempregados, não viram o seu rendimento mensal diminuir, e os outros 40 doentes ou ficaram desempregados ou viram o seu rendimento mensal diminuído pelo menos metade. E os dados, nós achávamos que isto seria um fator de risco, achávamos que era uma população que deveríamos estar particularmente atentos, mas os números foram impressionantes. Houve um acréscimo de 30% na taxa de recorrência. Sim. Nos doentes com depressão, que já tinham tido depressão. Que ficaram, entretanto, desempregados ou que ficaram com menos dinheiro ao fim do mês, comparativamente com os outros doentes que continuaram bem e que só tiveram 10% de recorrência. O primeiro grupo, em que ficou desempregado ou com baixa de rendimento, houve uma taxa de recorrência de 40%, mais no homem que na mulher. Porquê mais no homem, quando a depressão, Sr. Doutor, é mais frequente geralmente nas mulheres, dizem-nos as estatísticas? As estatísticas dizem 2 para 1 nas mulheres. Sim. Este estudo foi curioso. Nós dividimos igual número de homens e de mulheres. No grupo de 40 homens, de 40 pessoas que entretanto ficou desempregada ou com baixo rendimento, 20 homens e 20 mulheres, sendo que nos 20 homens 50% teve recorrência e nas mulheres apenas 30%. Houve aqui um acréscimo de 20% comparativamente com as mulheres. Tradicionalmente sempre foi o homem a trazer o sustento para casa, sempre foi o homem a assegurar a alimentação, o bem-estar familiar, milhões de anos de evolução, não é? A questão da senhora, tem algumas centenas de anos em que se fala mais na questão da senhora como importante para a questão económica do lar, mas em termos genéticos isto será muito importante e quando isto falha, o estudo mostra que o homem vai mais rapidamente abaixo. Portanto, a questão, o perder regalias, o haver um decréscimo no seu status social é um fator de risco para a depressão ou para a recorrência da depressão. A própria Organização Mundial de Saúde publicou um relatório do impacto da crise económica na saúde mental sobre a recessão que atravessa os vários países europeus e constatou, de facto, um aumento das doenças psiquiátricas e um aumento também das taxas de alcoolismo e, consequentemente, de suicídio. O suicídio, doutora, a taxa de suicídio pode também aumentar? A própria Organização Mundial de Saúde diz que por cada 1% de aumento da taxa de desemprego vai aumentar 0,8% a taxa de suicídio. É lógico que se a taxa de desemprego continuar a aumentar, é suposto que a taxa de suicídio aumente, tal como já se verificou na Grécia e na Irlanda, com dados oficiais a apontarem para um crescimento de 17% e 13% respectivamente. E em Portugal temos que estar particularmente atentos e apostar muito nestas pessoas, apoiá-las imenso, ver se realmente estão apenas tristes porque ficaram desempregadas ou porque têm menos dinheiro ao fim do mês, ou se estão com critérios clínicos de depressão. Sim, porque a depressão é uma doença. Por isso eu pergunto-lhe como é que se distingue uma pessoa que está realmente com esta doença, com uma depressão, de uma pessoa que está simplesmente, como disse,
triste, com triste. alguma apreensão em relação à sua situação económica? Sim, quando pensa nisso fica triste, não anda sempre triste, está mais preocupado às vezes. Na depressão não, na depressão clinicamente há pelo menos 15 dias de evolução ou de humor deprimido ou de falta de vontade por fazer as coisas, a par de um conjunto de sintomas que estão relacionados com a depressão, o dormir mal, o acordar muito cedo, o acordar muitas vezes durante a noite, o custar-lhe a adormecer, o ter perdas de concentração, o não conseguir estar com a sua família, o não conseguir sequer pensar em relações sexuais, que perde completamente a vontade, a questão de andar sempre com sintomas ansiosos, o sentimento de culpa, o sentir que é ele que é culpado de estar assim, o sentir que a sua situação talvez não vá ter solução. E, portanto, entra-se aqui numa teia de sintomas, num emaranhado de sintomas que, a estarem presentes, têm que ser tratados para que a pessoa fique novamente com energia, novamente com qualidade de vida, para voltar a arranjar um emprego se entretanto os houver. Sim. E isto também, estes números, por um lado, são para ser levados com muito cuidado, mas por outro lado, se verificarmos no grupo de 40 doentes que não teve problemas económicos, nem teve problemas de desemprego, verificamos que apenas houve uma taxa de recorrência até finais de 2011 de 10%. Ou seja, nos doentes deprimidos, habitualmente, Sim, que façam a terapêutica que o médico recomenda, que vão às consultas direitinhas, os números de recorrência foram bastante mais baixos que aquilo que habitualmente até é descrito na literatura. Ou seja, vale a pena fazer aquilo que o médico manda, cumprir com as regras e, pronto, esperando que também a sociedade corresponda e sim, que favoreça o aparecimento de emprego, de bem-estar. Portanto, a depressão pode ser perfeitamente controlada e a pessoa pode continuar bem por muito tempo. Mas, no entanto, doutor, os tempos que se avizinham serão ainda mais difíceis. Pelo menos é o que nos dizem vários estudos sobre a situação económica do nosso país. O que nos deve motivar ainda mais. Sim, mas não será este contexto negativo que se avizinha, este contexto ainda mais negativo que se avizinha, um potenciador de números preocupantes de doenças psiquiátricas? Tendencialmente sim, Sim. E, portanto, a curva está numa fase ascendente, não é? Mas nós devemos trabalhar para inverter esta curva e devemos dizer o que é depressão, quando é que a pessoa deve procurar ajuda, quando é que os familiares devem pedir à pessoa para ir ao psiquiatra ou ao médico de família e todos juntos, os médicos, os mídia, alertarem em grande massa a sociedade para o que é uma depressão, quando é que deve procurar ajuda, para que as pessoas procurem ajuda a tempo. Porque se isso acontecer, eu penso que iremos prevenir muitos suicídios e iremos tratar esta depressão e colocar a pessoa numa situação de apta novamente, de poder novamente ingressar no seu dia-a-dia como as outras pessoas que têm o seu emprego e que têm a sua vida estabilizada. Doutor, em Portugal ainda existe algumas pessoas que não consultam um especialista por motivos de vergonha ou por acharem que a depressão é uma doença das pessoas mais fracas? Ainda se associa bastante a depressão ao ser fraco. Eu penso que tem mudado e acho que o falar-se disto abertamente leva a que as pessoas compreendam que elas não têm culpa de estar assim, que é apenas uma doença, que tem tratamento e que deve procurar ajuda abertamente. E penso que nos últimos anos as coisas têm mudado e felizmente as pessoas procuram-nos se calhar um bocadinho cada vez mais cedo. E o falar-se nisto para a sociedade é importante. Mas devo-lhe dizer que sempre que é necessário arranjar alguém para falar, algum doente, para dar o seu testemunho pessoal, normalmente ou aparece a cara, portanto, com aquele turbozinho, não é? Ou aparece só a sombra, porque é difícil haver... Ainda há um grande estigma em relação à depressão. Está associado à fraqueza quando não é fraqueza nenhuma. Portanto, é uma doença como outra qualquer e que tem que ser tratada. Doutor, e que conselhos é que nos pode deixar para vivermos com mais otimismo os tempos difíceis que se avizinham? Pronto, mais De uma forma vez... também a prevenir
a ansiedade e os estados depressivos. Pronto, mais uma vez refiro a possibilidade de forma fácil, de forma simples, fazer um pequeno rastreio da depressão no venceradepressão.com, em que a pessoa em 5, 6 minutos consegue ter uma noção de se está com uma depressão grave, se não está, se deve procurar ajuda, se não deve. É claro que isso depois vai ter que ser timbrado pelo médico, mas fica com uma noção. E, portanto, é um pequeno contributo para as pessoas saberem se devem procurar ajuda ou não. Agora, eu acho que devemos manter a esperança, e este estudo focou-se essencialmente nos doentes que já tinham depressão, e transmitir-lhes a mensagem que aquela ideia da depressão crónica deve ser deixada um bocadinho de lado, deve ser procurar tratamentos eficazes, em doses adequadas. Muitas vezes a depressão deixa de ser crónica quando se descobre que está com doses baixas de medicamentos, que se calhar não era uma depressão, era uma doença tiroideia ou outra doença de outro foro qualquer. E, portanto, dizer às pessoas que podem estar bem durante muito tempo. É claro que se mantiverem um estado de vida saudável, as tais caminhadas 4, 5 vezes por semana, 30 a 45 minutos, está provado que a pessoa se mantém bem durante mais tempo, que potencia os antidepressivos, que se consegue reduzir os antidepressivos e a família estar muito unida nesta fase. Pais, filhos, avós, se calhar voltar um bocadinho para aquilo que era antigamente, voltarmos para as nossas raízes, para a nossa tradição, unirmos-nos mais. Eu penso que muitas destas depressões aparecem porque está cada um para o seu lado. Uns preocupados com umas coisas, outros preocupados com as outras, mas falta aquele bocadinho ao fim do dia para conversarmos, para estarmos juntos, para desabafarmos, para criarmos aqueles laços que havia antigamente. E, portanto, eu penso que devemos ir por aí. Devemos ir para as nossas raízes, devemos manter a nossa família forte, manter o nosso grupo de amigos forte, para que, na hora da verdade, eles estejam lá quando nós precisemos. Porque a maior parte das vezes são coisas passageiras. Agora, se de repente perdemos tudo e não temos aquele suporte, vamos com certeza mais depressa abaixo. E é isto que nós temos de estar atentos. Não é o perder tempo, é o ganhar tempo com os nossos. É estar com os nossos. É dar aquele abraço, é dar aquele passeio que sempre quisemos dar e que estamos sempre a adiar. Porque não fazer agora? Muito bem. Excelentes conselhos que aqui ficam, Dr. Jorge Mota Pereira. Agradeço a sua presença neste programa. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos.